e a atividade física é uma grande aliada no combate à trombose. E esse é um dos alertas do dia de hoje, porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre essa doença que mata todos os anos 840 mil pessoas no mundo. Várias ações estão programadas para conscientizar pacientes e os médicos também. Quem fala melhor para a gente sobre esse assunto é o Dr. Robson Miranda. Ele é diretor científico da Associação Paulista de Medicina. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Márcia. Sempre um prazer poder divulgar um pouco mais de uma situação clínica tão importante que é a trombose. E que mata tanta gente, né? Na realidade, quando a gente fala o conceito de trombose, ele é um conceito bem amplo, né? Porque vai desde a trombose venosa profunda, que é o que a grande maioria das pessoas conhece, mas na realidade a trombose é um evento que, para a gente resumir, é a coagulação do sangue dentro do próprio vaso sanguíneo. Então ele pode ocorrer tanto em artérias, e aí evoluir para quadros característicos de trombose arterial, como infarto, AVC, gangrena nos membros inferiores, quanto a trombose venosa profunda, que é aquela que pode acabar evoluindo para uma embolia pulmonar e ser fatal. Então, o contexto da trombose é um contexto muito amplo, por isso mata muita gente durante o ano. E a gente pode prevenir? Na realidade, sim. O motivo dessa campanha é basicamente esse, né? Conscientizar as pessoas que são as vítimas da trombose e conscientizar os médicos da prevenção da trombose. E muitas vezes quando a gente fala em doença, a gente quer dar um poder ao paciente para ele ajudar a evitar essa doença. No caso da trombose, eu acho que o grande poder é o da conscientização, para ele até exigir uma informação adicional do médico que o trata. Por exemplo? Por exemplo, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia. Então, cirurgias que têm altíssimo índice de trombose venosa, que pode evoluir com embolia pulmonar. Cirurgia de quadril, cirurgia de joelho. Essa cirurgia, se você não fizer qualquer tipo de prevenção, profilaxia, como nós chamamos, ela pode evoluir com 60% de trombose. Ou seja, a cirurgia pode ter sido um sucesso e a pessoa morre porque teve uma trombose. Ou pelo menos tem complicações dessa. Então, nosso objetivo com essa campanha, que na verdade é uma campanha mundial, né? Não é uma campanha brasileira, nós encampamos essa campanha como parceiros, é justamente criar essa consciência no paciente de solicitar essa informação ao médico e, paralelo a isso, informar o médico as possibilidades de prevenção. Quais são, por exemplo? Se eu estou internando hoje, alguém está nos acompanhando, vai fazer uma cirurgia hoje, ou alguém da família vai fazer amanhã, o que ele tem que chegar no hospital e dizer? Antes de chegar no hospital. Então, o médico que o vai operar, ele tem que ter um protocolo. Hoje, os hospitais, a grande maioria dos grandes hospitais já existem esses protocolos, eles são muito objetivos. Então, a gente gradua o risco do paciente. Então, a partir do momento de dados como idade, sexo, doença associada, tipo de cirurgia, tipo de anestesia, o tempo da cirurgia, que doença ele vai tratar, por exemplo, como câncer, que é muito associado à trombose venosa, se o paciente está em quimioterapia, então existe para cada graduação de risco, leve, moderado ou alto risco de trombose, tem um procedimento. Existe um procedimento que pode variar desde uma mobilização precoce do paciente, como ele andar precocemente, porque vai movimentar a circulação, até o uso de medicações. E essas medicações têm que ser prescritas pelo médico, tanto no período, às vezes, pré-operatório, quanto no período pós-operatório, por tempos prolongados. Agora, vamos trazer para o dia a dia. Viajei de avião. O que eu preciso fazer para evitar que essa viagem seja um risco para uma trombose? Então, essa é uma questão ainda polêmica, porque você precisa graduar o risco do paciente. Então, para quem é uma pessoa que não tem histórico nenhum de trombose venosa profunda e vai fazer uma viagem com mais de 3 horas de duração, o que a gente recomenda? Hidratação, tomar muito líquido, evitar bebidas alcoólicas é muito importante e durante o voo não permanecer o tempo todo sentado. Todo o tempo sentado. Dá uma levantadinha, dá uma caminhada. Existem alguns movimentos que a gente pode fazer. Nós criamos até um site, que esses vídeos estarão lá no site, que tipo de movimento que a pessoa pode fazer. Movimentos muito simples, como mexer os pés ou levantar e ir ao banheiro. A hora que for levantar para ir ao banheiro, ficar ali um tempo se mexendo, se mobilizando, né? E uma coisa que a gente até considera interessante no caso do voo, aquela pessoa que fica na janela.
Às vezes ela não quer Tem incomodar. dificuldade para sair, para incomodar, se é alguém que não conhece, né? Se não é Exatamente. marido, mulher, amigo, você fica sem graça de pedir para sair, mas tem que pedir para sair, para dar uma caminhadinha. Exatamente. Pílula anticoncepcional, que é uma polêmica, né? Essa é outra polêmica. A pílula anticoncepcional, no geral, ela está associada duas vezes, as pessoas que tomam pílula anticoncepcional têm 2 vezes mais chances de ter trombose do que as pessoas que não tomam pílula anticoncepcional. Mas esses números são relativos, a gente precisa ser muito cuidadoso com esses números. Você fala assim, ó, se você toma pílula anticoncepcional e sua irmã não toma, por exemplo, você tem 2 vezes mais chance de ter trombose do que sua irmã que não toma. Mas isso também não é bem assim, porque isso é o valor relativo. Mas se você analisar absolutamente quantas pessoas que tomam anticoncepcional têm efetivamente trombose, o número é muito baixo. E aí, a história clínica do doente é muito importante. É saber se na família houve casos de trombose. Tem um exame de sangue que ajuda no diagnóstico, você tem tendência a ter trombose, Sim, né? é o que a gente chama de trombofilia, né? Mas antes de pedir esses exames, a grande deixa é a história clínica do paciente. História clínica pessoal e familiar. Então, se a pessoa tem um histórico de já ter tido uma trombose venosa, a família, mais de um membro da família teve trombose Tem que venosa, ficar de olho. esse paciente talvez seja necessário investigar. E para fechar, uma atividade regular física, uma pessoa que não é sedentária, ajuda a evitar um quadro de trombose? Sim, a gente tem que imaginar que todo movimento ajuda a evitar a trombose, Que ajuda a circulação. porque ajuda a circulação. Então, o movimento, em termos de doença venosa, o nosso coração não está no tórax, está na perna. Então, o que a gente chama de coração periférico. Todo o sangue que é bombeado de volta ao coração, ele precisa de alguns fatores que não são ativos, em princípio, isoladamente como o coração. Eu preciso ter contração da musculatura da perna para ajudar o sangue a subir de volta para o coração. Então, a atividade física é muito importante. E hoje, então, faço o convite, Câmara 3 é toda sua, é um encontro para médicos, mas está aberto à população, né? Sim, nós teremos um encontro na Associação Paulista de Medicina de São Bernardo do Campo, e esse evento é para conscientização dos médicos sobre a prevenção da trombose. Para o público em geral, nós criamos um site. Esse site chama antitrombo.com.br. E lá nós temos informações bastante importantes para pessoas que vão ou ser submetidas à cirurgia ou que estão em risco para a trombose venosa. Está feito o convite, está feito o alerta, doutor Robson. Muito obrigada pela participação, sucesso aí na campanha. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Márcia. Boa tarde. Boa tarde.